turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Eu espero que, na medida que vocês forem assistindo o vídeo, façam as anotações de vocês, daquilo que não ficou claro, as dúvidas que surgiu a partir do conteúdo, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina. Lembrando também que as dúvidas e a curiosidade é que move a ciência. E outro ponto para a gente destacar é que a gente vai ter nos nossos encontros os momentos para partilhar as dúvidas e o que consegue compreender a respeito de cada conteúdo, tá bom? Então, vamos lá? Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje finalizamos o nosso capítulo a respeito do movimento e a gente vai compreender um pouco mais no que corresponde também a esse conteúdo, que é sobre os nossos músculos, ou seja, o nosso sistema muscular. Então, a gente viu já que o sistema ele é formado por órgãos, que os órgãos são formados por tecidos e os tecidos são formados por células. Então, se a gente está falando aí de sistema muscular, a gente está falando de órgãos que vão ser formados por células que formam aí esse sistema, né? A gente tem toda aí uma organização. Nós temos mais de 650 músculos. E esses mais de 650 músculos têm a função de auxiliar na nossa locomoção. Ajuda na manutenção da nossa postura e também na sustentação dos nossos órgãos internos. E é responsável pelas expressões faciais de quando, por exemplo, a gente está com raiva, está triste ou alegre. Ou seja, a gente consegue expressar por conta dos nossos músculos. A gente tem essas expressões faciais devido aos nossos músculos. E olha só que interessante. Para nós sorrir, usamos 17 músculos do nosso rosto. E quando franzimos a testa, são usados 43 músculos, ou seja, para a gente ver aí o quanto a gente gasta quando queremos expressar, quando estamos com raiva. E os nossos músculos são órgãos formados por uma fibra muscular. A fibra muscular é a célula que vai formar o nosso tecido e órgão. E essas fibras são células alongadas, bem compridas, com bastante núcleos. Os nossos músculos, eles têm tamanhos diferentes, têm formas diferentes e eles não são todos iguais. Nem todo músculo é comprido como o do nosso braço e não é tão curto também como o músculo do nosso abdômen. Nós temos músculos muito compridos, como exemplo, o músculo que está presente na nossa panturrilha. E ele tem um nome bem interessante, que é o nome gastrocêmio. E a gente tem músculos curtos também no braço, que quando está frio, ele faz com que os pelos do braço fiquem em pé, como está mostrando aí também na tela. Então, vocês estão vendo vários tipos de músculos, né, representados aí, o glúteo, trapézio, bíceps, a gente tem o tríceps também, tudo são músculos, ou seja, são órgãos que formam o nosso sistema muscular. E aí a gente vai ver que existem músculos diferentes, tá bem? Existem 3 tipos de músculos. Temos o primeiro, que é o músculo cardíaco, que logicamente vai aparecer em nosso coração, e ele tem movimento ritmado, contrações ritmadas, involuntárias e rigorosas. Então, o músculo cardíaco é ritmado, involuntário e rigoroso. Nós não controlamos o movimento do nosso coração. Eu quero que meu coração bata, ou pare de bater, e ele vai parar porque eu estou querendo que ele faça isso. Isso não vai acontecer. Então, ele não age conforme a nossa vontade. Então, nosso coração, ele age batendo, se movimentando, a gente querendo ou não. Temos também
o músculo esquelético ou músculo estriado esquelético, assim como o cardíaco. Se vocês observarem na imagem aí apresentada na tela, no computador ou no celular de vocês, existem algumas faixas, risquinhos, tanto no músculo estriado cardíaco, no tecido do músculo estriado cardíaco, como também no tecido muscular estriado esquelético. E essas faixas são chamadas de estria, por isso são estriados. Então, podemos chamar o músculo cardíaco e músculo, no caso, estriado cardíaco, como também podemos chamar o tecido muscular estriado esquelético, né? Que aí a gente já tem aí como próprio nome. O cardíaco, às vezes a gente acaba esquecendo desse estriado, mas já pela presença dessas faixas, a gente sabe que é um tecido muscular com estrias. E aí a gente vai ver que, como característica do tecido muscular estriado esquelético, que ele tem contrações rápidas e voluntárias. Por exemplo, o músculo do meu braço, se eu quiser contrair, eu contraio. Não quero contrair mais, então vou relaxar. Isso eu faço de forma rápida e faço porque eu quero, tá? O meu braço, ele não movimenta sem minha vontade. E a gente tem aqui um músculo liso, né? O tecido muscular liso. E por que a gente chama de tecido muscular liso? Porque ele não tem estrias, que os outros dois músculos, né? Os outros dois tecidos muscular têm. Por isso que ele é chamado de tecido muscular liso. E que lugares a gente pode encontrar esse tecido muscular liso? Ele vai aparecer no nosso aparelho digestório e ele tem contração lenta e involuntária. Então, ele vai se contrair de maneira bem lenta e involuntariamente. Nós não controlamos o nosso intestino, por exemplo, ele vai se movimentar empurrando o alimento conforme a digestão for ocorrendo. Então, vamos relembrar aí a diferença entre os 3 tipos de tecidos. A gente vai ter o tecido estriado cardíaco, com movimento ritmado e voluntário e rigorosa. O músculo estriado esquelético, que está ligado aos nossos ossos, vai ter uma movimentação rápida e voluntária. E o tecido muscular liso, que não tem movimentação rápida, é uma movimentação lenta e é involuntária. Nas propriedades dos músculos, o que a gente tem aí para compreender e entender é que os nossos músculos, eles também apresentam características, ou seja, têm propriedades. E eles têm a propriedade de contratilidade e elasticidade. Vamos ver aí a diferença dos dois. A contratilidade, o que é isso? A contratilidade, ela permite que um músculo se contraia, gerando movimento. Então, quando o nosso músculo se contrai, ele gera um movimento. Na imagem que está apresentada aí na tela, como vocês estão vendo, vocês vão observar o bíceps contraído e o tríceps relaxado. Quando, no caso, aí a gente tiver com o braço como tivesse fechado, né? No momento em que a gente abrir o braço, fizer o movimento de abrir, o bíceps relaxa e o tríceps contrai. Isso é o que a gente vai perceber que gera o movimento. Então, o movimento é gerado por meio dessa contração do músculo. E a elasticidade refere-se à capacidade do músculo de estender e voltar ao tamanho anterior, depois de cessar a pressão que o fez contrair. Então, quando contraímos um músculo, como o bíceps, e depois relaxamos, significa que ele voltou ao tamanho que ele estava antes de fazer o movimento, diminuindo o tamanho e depois voltando para o seu tamanho original. Isso é uma característica, uma propriedade do músculo que refere-se à elasticidade. E os músculos, eles também podem ter algumas doenças. Então, a gente vai ver aí 2 doenças relacionadas aos músculos,
para a gente terminar o nosso conteúdo. A gente vai ver aí duas doenças que afetam o nosso sistema muscular. A gente vai falar, primeiro, da poliomielite, que é uma doença causada por o vírus. E no caso do tétano, né? O tétano é uma doença causada por bactérias. A primeira doença, que é a poliomielite, ou paralisia infantil, é uma virose, doença causada por vírus, que a pessoa vai adquirir esse vírus por meio de água ou alimentos contaminados. E esse vírus vai fazer o que no organismo da pessoa? Então, esse vírus vai afetar o SNC. Não sei se vocês lembram o que significa essa sigla, mas é referente ao nosso sistema nervoso central e à medula espinhal. Então, o que vai acontecer? O que acontece é que quando o vírus chega ao sistema nervoso central e na medula espinhal, ele vai impedir o contato dos nervos motores com os músculos. Como não chega impulso nervoso no músculo, o músculo não consegue se movimentar. Então, a pessoa acaba perdendo os movimentos. Por exemplo, o movimento das pernas. Já a outra doença, a segunda doença, que é o tétano, é uma doença bacteriose, é uma bacteriose porque é causada por bactérias. E essa bactéria em especial entra no nosso organismo quando a gente se machuca. E entra em contato, por exemplo, com a água contaminada, que vai ter essa bactéria, no solo ou também nas fezes de animais. Então, quando a gente está com um machucado na pele e entra em contato com a superfície que tem essa bactéria, a gente pode estar levando esse micro-organismo para dentro do nosso corpo e ele vai desencadear a doença. E, principalmente, a gente escuta muito, eu acredito que é o que vocês mais escutam, que quando a gente é cortado, perfurado com objeto cortante que está enferrujado, a gente fica com vulnerabilidade, com facilidade, ou seja, de desenvolver o tétano. Mas aí tem outras formas também de contaminação, que não é apenas com um objeto enferrujado. Essa é uma das formas. Se no caso do objeto enferrujado tiver bactéria, aí a gente pode desenvolver a doença. Então, o que vai acontecer? Na hora que a bactéria entra no organismo, por meio dos ferimentos, ela vai atingir também o sistema nervoso central, assim como no caso do vírus, que vai atingir o sistema nervoso central na poliomielite. Só que a bactéria, ela causa algo diferente, porque ela libera substâncias tóxicas que afetam os nervos, que controlam os movimentos musculares. E o que pode acontecer com esses músculos? Eles podem contrair de forma involuntária, e tem alguns casos que ele ataca, por exemplo, o diafragma, que é um músculo ligado ao aparelho respiratório. Então, esse diafragma ele pode se contrair tanto que a pessoa não vai conseguir respirar. Então, ele vai contrair boa parte dos músculos do nosso corpo, do pescoço, e pode levar a pessoa à morte por meio da asfixia. E ela sente muita dor, né? A pessoa com o tétano, ela sente muita dor, é uma doença que causa muita dor. Mas a gente tem uma notícia muito boa, que é a questão das vacinas. Então, para as duas doenças, a gente tem vacinas preventivas, que no momento que a gente recebe essas vacinas e depois tem contato com o vírus da poliomielite ou com a bactéria que causa a doença do tétano, a gente tem formas de defesa para não desenvolver a doença. Então, por isso que é importante a gente ter a vacinação em dias, tá buscando proteger o nosso corpo para não desenvolver algumas doenças. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Lembrando que, caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então, bons estudos e se cuidem!